Você já se perguntou por que, em certos momentos, o silêncio machuca mais do que qualquer resposta? Quando alguém é exposto, provocado ou atacado em público, todos esperam por uma reação, uma defesa, um grito, uma resposta afiada. Mas e quando a pessoa simplesmente não reage? Quando ela olha nos olhos do caos e escolhe permanecer em silêncio? O mundo moderno não sabe lidar com quem não entra no jogo. Ele se alimenta de explosões, de respostas instantâneas, de pessoas que gritam para serem ouvidas. Mas existe uma força antiga e quase esquecida, a resistência silenciosa, aquela que não precisa provar nada, nem vencer a discussão, nem ser aplaudida. Apenas continua ali, firme, presente, imperturbável. Muita gente confunde isso com fraqueza. Mas o que você vai descobrir agora pode te surpreender. Há um poder escondido em não reagir, em não dar ao outro o espetáculo que ele quer. É o poder do estoico, de quem entendeu que nem toda batalha precisa ser travada com palavras. Talvez o que você chama de fraqueza seja, na verdade, um dos maiores sinais de autocontrole já registrados, e o caminho mais direto para manter a mente inteira quando tudo ao redor tenta te quebrar. Imagine estar diante de alguém que te humilha, que te provoca, que te expõe. E você não se desmonta. Não porque não sente, mas porque aprendeu a permanecer inteiro, mesmo em silêncio. É aí que tudo muda. Porque quando o mundo exige barulho, o verdadeiro poder está em quem escolhe o silêncio. Talvez você já tenha vivido isso. Um momento em que tudo ao redor te pressionava a explodir, mas você segurou. Não por medo, mas por sabedoria. Por entender que nem toda guerra precisa de gritos. Algumas exigem apenas presença. Se esse assunto faz sentido para você, comenta o que mais te tocou até agora. Ou conta aquele momento em que você escolheu o silêncio e descobriu que isso te salvou. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando por algo parecido. E é essa troca que mantém esse espaço vivo. Se sentiu que essa conversa falou com você, curte o vídeo. Isso mostra ao YouTube que esse tema precisa alcançar mais pessoas. E se quiser continuar recebendo reflexões como essa, se inscreva no canal. Aqui, cada conteúdo é pensado como um abrigo para quem está tentando sobreviver sem se perder no caminho. Sua participação transforma esse canal em algo maior do que um vídeo. É o que transforma esse momento em comunidade, em força compartilhada. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você encara todas as próximas discussões da sua vida. Tem algo quase desconcertante em ver alguém que poderia responder e escolhe não fazê-lo. Não é apatia, tampouco covardia. É cálculo. É escolha consciente. Porque às vezes, o maior ato de força é recusar o convite para o conflito. Quando alguém cala, mesmo tendo todas as cartas na mão para vencer uma discussão, o que está acontecendo ali? O silêncio, nesse caso, não é ausência, é estratégia. É como um guerreiro que conhece a própria espada, mas não precisa usá-la para provar sua força. Ele não está ali para impressionar ninguém. Está ali para permanecer inteiro. E essa decisão de não reagir, quando tudo ao redor grita por reatividade, revela um domínio que poucos conseguem atingir. Vivemos em uma era onde tudo precisa ser dito, onde se espera a resposta rápida, argumento afiado, réplica certeira. É o terreno do ego, do jogo da razão contra a razão, onde quem fala mais alto parece ter vencido. Mas quem pratica o silêncio estoico sabe que esse jogo já está perdido antes mesmo de começar. Porque vencer uma discussão nem sempre é vencer a si mesmo. Às vezes, a verdadeira vitória está em manter o próprio centro intacto. E isso exige uma inteligência emocional que não se aprende em livros, mas em quedas, frustrações, noites mal dormidas. É nesse campo interno, onde o caos tenta entrar pela porta do orgulho, que o silêncio se arma como escudo. E por que isso é tão poderoso?
porque mostra que você não precisa provar nada, nem para o outro, nem para si. A resposta que nunca vem é, na verdade, a presença de alguém que aprendeu a não se perder na gritaria do mundo. É o código de quem já viu o que acontece quando se entra em todas as brigas e escolheu não mais entrar. Esse código é raro, porque exige perder a vontade de vencer para ganhar a paz de estar inteiro. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse assunto, porque existe um ponto que muita gente ignora. O que realmente se constrói quando você escolhe o silêncio como forma de resposta? Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Em meio ao calor de uma discussão, enquanto as palavras são atiradas como flechas e os ânimos se inflamam como palha seca, o que sobra quando a gritaria cessa? Qual é a real vitória neste cenário? Ter razão ou manter-se inteiro? A mente estoica não está em busca de troféus emocionais, nem de reconhecimento imediato. Ela compreende que o verdadeiro domínio é silencioso, quase imperceptível. Não se trata de ser passivo ou indiferente, mas de escolher com total presença onde colocar sua energia. Em vez de reagir por impulso, ela observa. Em vez de tentar vencer o outro, ela decide não se perder de si. O que muita gente não percebe é que a maior batalha não acontece na conversa, mas dentro da mente. O impulso de rebater, o desejo de se defender, a ânsia de mostrar que está certo, tudo isso é um reflexo de um ego desgovernado. Quando alguém consegue silenciar esse turbilhão interno, não por medo ou repressão, mas por clareza, essa pessoa alcança um tipo de paz que não pode ser tirada. É como sair ileso de um incêndio porque soube por onde passar. E isso não é indiferença, é lucidez. Esse tipo de domínio não é treinado com frases de efeito ou vídeos motivacionais. Ele nasce da prática diária de observar seus pensamentos, questionar seus impulsos e decidir, a cada confronto, o que vale ou não vale sua paz. Numa cultura onde todo mundo quer aparecer, onde cada opinião precisa ser defendida com unhas e dentes, parar, respirar e não reagir pode parecer fraqueza, mas é justamente o contrário. É força refinada. Força que não precisa de plateia, porque o verdadeiro poder não está em mostrar que você está certo, mas em não precisar provar nada. A mente estoica se constrói como um templo por dentro. Enquanto tudo desaba lá fora, dentro dela existe uma ordem, um eixo, uma firmeza. E não porque a pessoa não sente, ela sente tudo, mas ela não se curva a tudo que sente. Ela escolhe o que merece sua resposta. E mais do que isso, escolhe como responder. Às vezes com silêncio, às vezes com presença, mas sempre com consciência. Não é sobre vencer a discussão, é sobre vencer o descontrole que ela tenta despertar em você. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Existe algo ainda mais raro do que o controle emocional. A liberdade interior de não precisar reagir para existir. O mundo moderno alimenta a ideia de que precisamos nos posicionar o tempo todo. E, claro, há momentos em que isso é necessário. Mas viver em estado de alerta constante é o caminho mais curto para o esgotamento. A mente estoica sabe disso. Ela se preserva, ela se recolhe, ela observa antes de agir. E isso não é alienação, é estratégia. Estratégia emocional para não ser consumido pelo caos. É o que transforma o silêncio em escudo e a pausa em poder. É nesse intervalo entre o estímulo e a resposta que mora a liberdade. Comenta aí. Tô nessa jornada também. No mundo em que vivemos, gritar se tornou quase um reflexo. Uma buzina no trânsito, um comentário atravessado, uma injustiça no trabalho. Tudo parece exigir uma reação rápida, sonora, quase teatral. É como se o volume da nossa voz fosse prova do quanto estamos certos. Mas a verdade é que, em muitos desses momentos, quanto mais alto alguém grita, mais frágil está por dentro. Porque gritar é fácil. O difícil é respirar.
Respirar e, ao invés de responder com raiva, responder com presença. Ao invés de tentar, vencer, escolher, não se perder. É aí que começa uma outra forma de poder, a mais rara de todas, o autocontrole sem plateia. É curioso como muitas pessoas confundem silêncio com submissão. Acham que quem cala consente, que quem não responde perdeu. Mas há silêncios que dizem mais do que qualquer grito. Há pausas que desarmam, que impõem respeito, que elevam. O silêncio de quem sabe que não precisa provar nada. De quem já venceu internamente a necessidade de dominar o outro. De quem aprendeu que a verdadeira superioridade emocional não é sobre se impor, mas sobre se preservar. E essa escolha, de respirar em vez de reagir, é uma das formas mais poderosas de resistência emocional que alguém pode cultivar. Essa resistência, no entanto, não nasce do acaso. Ela é resultado de treino, de consciência, de se observar em situações pequenas, cotidianas. Quando alguém te corta no trânsito, quando você é interrompido numa conversa, quando te acusam injustamente. Cada um desses episódios pode ser uma faísca para o incêndio da raiva ou uma chance de aprofundar sua presença. E essa escolha constante, diária, silenciosa, é o que constrói um espírito estoico de verdade. Não se trata de ser frio, trata-se de não ser arrastado. Agora, vamos ainda mais fundo nesse contraste. O impulso natural, biológico, é reagir. Desde nossos instintos mais primitivos, aprendemos que mostrar força, atacar ou se defender era questão de sobrevivência. Mas hoje, o que garante nossa sobrevivência emocional não é reagir por impulso, e sim saber escolher nossas batalhas. Saber quando o silêncio constrói e quando o grito destrói. Quando o silêncio protege e o grito expõe. E isso é algo que só quem já se queimou entende com profundidade. É preciso maturidade para respirar onde antes se explodia. Respirar em vez de gritar é um ato revolucionário. É quando a gente prova, para nós mesmos, que está no controle. Que não é o ambiente, nem o outro, nem o caos ao redor que dita nosso comportamento. E esse tipo de liberdade, a de não ser marionete das emoções, é a base de toda a força interior. A sociedade atual pode até não valorizar esse tipo de silêncio, mas ele é o que separa os que reagem dos que resistem. E resistir, hoje, é um ato de coragem. Escreve aí nos comentários: eu escolho respirar. Agora eu quero explorar um outro ponto que muitos ignoram, mas que é tão decisivo quanto o silêncio em si: o tempo entre o estímulo e a resposta. O que acontece dentro da gente nesse intervalo diz muito sobre quem realmente somos. Havia um homem numa reunião tensa. Estavam todos ali para resolver um impasse que se arrastava há meses. Ele sabia que seria provocado. Já haviam feito isso antes. Comentários ácidos, insinuações sutis, aquele olhar de quem tenta te tirar do eixo só para ter o prazer de ver você escorregar. E naquele dia, não foi diferente. Um dos colegas se levantou e, diante de todos, fez uma acusação velada. Algo pessoal, disfarçado de opinião profissional. O tipo de coisa que provoca o sangue a subir, a mão a tremer, a garganta a pedir por uma resposta afiada. Mas ele não respondeu. Respirou. Manteve o olhar firme. Não de arrogância, mas de quem já viu esse jogo antes e escolheu não entrar. Enquanto o outro falava mais alto, ele permanecia em silêncio. Não cedeu ao impulso de retrucar. Não quis provar que tinha razão, apenas permaneceu. Quando a reunião terminou, alguns saíram falando do confronto, como se tivessem assistido a um espetáculo, mas ele saiu inteiro. Enquanto o outro, mesmo parecendo vitorioso, estava visivelmente perturbado. Essa é a vitória que quase ninguém vê, a vitória secreta de quem domina a si mesmo. É sutil, mas poderosa. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse ponto.
Por que essa postura incomoda tanto? Porque ela revela a instabilidade de quem grita. A presença serena escancara a ausência de equilíbrio no outro. É como segurar um espelho na frente de alguém que está tentando esconder a própria desordem. E isso desarma. A verdade é que, muitas vezes, o autocontrole se torna uma forma de exposição. Não de você, mas do outro. Não é preciso humilhar ninguém, nem vencer debates com argumentos afiados. Basta não se perder na tempestade. Quando você permanece de pé, mesmo quando tudo tenta te dobrar, você já venceu. Esse tipo de força não precisa de plateia, não precisa de validação. É a força de quem venceu a si mesmo, antes de tentar vencer qualquer situação externa. E sabe o que é mais curioso? Quem age assim costuma ser subestimado. Acham que é fraco, que está com medo, que não tem resposta. Mal sabem eles que o silêncio nesse caso não é ausência, é presença pura. Um tipo de presença que não compete, não grita, não precisa provar nada, apenas existe. E por existir assim, muda o ambiente. Diminui o barulho ao redor e, aos poucos, impõe respeito. É nesse ponto que nasce o verdadeiro poder. Quando você entende que não precisa vencer ninguém além de si mesmo. Que o verdadeiro desafio não está no outro, mas em como você reage a ele. E que o silêncio, longe de ser fraqueza, é estratégia. Uma estratégia de quem prefere manter a paz a ganhar a razão. De quem escolhe respirar, mesmo quando tudo grita por reação. De quem entendeu que o controle interno é o único que realmente importa, porque é o único que ninguém pode tirar de você. Comenta aí. Essa é a vitória que importa. Quero saber se você já viveu algo parecido, ou se está construindo essa força em silêncio. Nem sempre é fácil perceber quando estamos sendo puxados para o caos. Às vezes, começa com uma frase atravessada, dita por alguém que mal conhece sua história. Outras vezes, é uma crítica sutil, disfarçada de conselho, mas que fere como uma acusação. E há dias em que os ataques são diretos, insultos, provocações, humilhações públicas ou privadas que parecem ter sido planejadas milimetricamente para te desestabilizar. É aí que mora o perigo. Não no que dizem de você, mas no que essas palavras conseguem ativar dentro da sua mente. Porque é nessa ativação que nasce o impulso. Responder, revidar, provar algo. Mas será que esse impulso é realmente seu? Muitas vezes, o mundo não quer a sua lucidez, quer a sua reação, porque uma mente calma ameaça quem vive do ruído. E quando você não cede à provocação, não entra no jogo, não alimenta o teatro da agressividade, algo poderoso acontece. Você muda a regra, você assume o controle, mesmo quando tudo foi arquitetado para te fazer perder o equilíbrio. O silêncio, nesse cenário, não, é ausência de resposta. É uma resposta profunda. É como se você dissesse: eu vi, entendi, mas não vou me contaminar com isso. E não porque você é fraco ou indiferente, mas porque entendeu que nem tudo merece o seu chão. Às vezes, a maior armadilha é aceitar a batalha errada. E a maior força está em sair inteiro dela. Não vencedor, não derrotado. Apenas inteiro. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse assunto. Porque existe uma diferença clara entre aguentar calado e silenciar com sabedoria. O primeiro engole a dor sem digerir. O segundo transforma o ataque em aprendizado. E é aqui que o estoicismo emocional entra como um código de conduta. Um código que não se aprende da noite para o dia, mas se escolhe a cada provocação. O silêncio estoico não é sobre fugir do confronto. É sobre não se deixar sequestrar por ele. É olhar para quem te ataca e perceber que o problema não está em você. Está na história que o outro está projetando, na batalha que ele mesmo está travando. E onde você foi? Colocado como alvo por conveniência. Mas quando você não reage, essa projeção perde força.
e você sai da posição de vítima para a posição de presença. Uma presença firme, serena, que diz mais do que 1000 palavras. Esse tipo de presença incomoda, porque ela não grita, não expõe, não precisa provar nada. E justamente por isso, desarma. É por isso que quem tenta te atingir, muitas vezes se perde no próprio veneno, enquanto você caminha para fora da cena, carregando sua integridade como escudo, invisível. Isso não é covardia. Isso é arte. A arte de proteger o que realmente importa. Sua paz, sua mente e sua energia vital. Agora me diz, você já sentiu que estava prestes a explodir, mas escolheu o silêncio? Já percebeu quando alguém tentou te puxar para uma discussão e você apenas... não foi? Comenta aí. Eu não fui. Porque às vezes, o simples fato de não reagir já é o maior ato de resistência que alguém pode praticar. Existe uma imagem antiga que sempre me volta à mente quando penso no silêncio como força. Um campo aberto, 2 exércitos frente a frente, tensão no ar. E de um lado, alguém grita, mostra onde está, o que sente, o que teme. Do outro, silêncio. Nenhum som, nenhum passo em falso. Apenas presença. E é curioso como, nesse tipo de confronto, quem se desespera primeiro costuma ser quem mais teme perder. O grito revela. O silêncio oculta. E num mundo em que todo mundo quer mostrar algo o tempo todo, esconder a própria reação pode ser a forma mais refinada de proteção. A lógica estoica segue essa linha. Em tempos de confronto emocional, discussões familiares, crises no trabalho, conflitos internos, o silêncio não é ausência de atitude. É um movimento interno de foco. Você não foge, você observa. E é nessa observação que você escolhe onde, como e se deve agir. Porque quando a emoção assume o volante, a chance de bater é enorme. Mas se você respira, mesmo por 2 segundos a mais que o outro, você ganha tempo. Tempo para não dizer o que não queria, para não fazer o que vai se arrepender, para não perder o que levou anos construindo por causa de um momento mal gerido. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma diferença clara entre silenciar por medo e silenciar por estratégia. Quem cala por medo, se esconde. Quem cala por sabedoria, se posiciona. E essa posição é sólida, firme, mesmo quando ninguém está vendo. O silêncio, nesse contexto, vira uma armadura. Ele protege não só do ataque alheio, mas de si mesmo. Das palavras afiadas que não voltam. Dos gestos que ferem mais do que deveriam. Das reações que fragilizam a própria imagem. É importante dizer isso. O silêncio estratégico não se aplica a tudo. Ele não é conivência com injustiça, nem cumplicidade com o erro. Ele é útil nas batalhas onde a sua integridade está em jogo, onde responder seria entrar em um jogo que você não precisa jogar, onde reagir seria ceder terreno emocional que você já conquistou com muito esforço. Tem gente que pensa que quem não reage está perdendo, mas quem diz isso costuma medir tudo pela gritaria, pela aparência, pelo teatro. Quem conhece o valor do autocontrole não se impressiona com isso, porque sabe que a verdadeira força é silenciosa. Ela não precisa de plateia, nem de aprovação. Ela vive no íntimo de quem aprendeu a dominar suas reações antes que as reações o dominem. Pensa comigo. Quantas vezes na sua vida você se arrependeu por ter falado demais? E quantas vezes por ter falado de menos? Quantas discussões poderiam ter sido evitadas se você tivesse escolhido não morder a isca? Quantas relações poderiam estar intactas se você tivesse respirado antes de gritar? Essa é a diferença entre reagir e responder. Reagir é impulsivo, responder é consciente. E o silêncio, quando bem aplicado, pode ser a mais consciente das respostas. Escreve aí, eu não caio mais nessa.
Porque a partir do momento em que você entende o poder que existe em não se entregar ao impulso, muita coisa começa a mudar. E é sobre essa transformação silenciosa, mas profunda, que ainda vale muito a pena continuar conversando. É curioso como, ao longo da vida, a gente aprende a nomear inimigos com uma facilidade assustadora. A pessoa que nos feriu, o chefe que nos humilhou, a família que nos silenciou, o sistema que nos empurrou para a beira. Tudo vira ameaça externa. Tudo parece vir de fora. E essa ilusão é confortável porque tira de nós a responsabilidade sobre o próprio caos. Mas chega um momento, e é um momento que dói, em que a gente precisa parar de fugir da pergunta mais incômoda de todas. E se o inimigo não for o outro, essa virada muda tudo. Porque se o inimigo é o outro, sua paz depende dele. Mas se o inimigo está dentro, então você tem poder de agir. Isso não é culpa. Isso é autonomia. É a chance de olhar para o espelho e entender que aquilo que te destrói não é o que fizeram com você, mas o que você faz com aquilo que fizeram com você. É a forma como você repete feridas antigas, revive humilhações e alimenta vozes internas que só sabem gritar. E quando você percebe isso, uma nova forma de liberdade começa a se desenhar. A filosofia estoica não nasceu em um mosteiro, longe da vida real. Ela foi forjada no meio do caos, das guerras, das traições políticas, das perdas familiares. É uma filosofia feita por quem já viu tudo dar errado e, mesmo assim, escolheu não se perder. O estoico não nega a dor. Ele só não entrega sua alma a ela. Ele sente tudo, mas responde como quem aprendeu a dominar o Tio próprio centro. Isso é raro e por isso é tão necessário hoje. Agora eu quero abrir um pouco mais esse campo, porque quando você aprende a dominar o caos interno, até a derrota ganha outro significado. Você pode perder um debate, um emprego, um relacionamento, mas se você não quebrou por dentro, se a sua estrutura emocional continua de pé, então você venceu de outro jeito. O estoico sabe disso. Ele sabe que há vitórias invisíveis que o mundo nunca vai aplaudir, mas que sustentam a sua vida inteira. Essa visão muda a forma como você lida com tudo, com ofensas, com silêncio, com ausência, com críticas, com desprezo. Porque nada disso tem o poder de te desmontar se você estiver inteiro por dentro. A guerra externa perde o poder quando você entende que o verdadeiro campo de batalha sempre foi interno. É ali que se vence, ou se perde. Comenta aí, a batalha é interna. Porque talvez, só de reconhecer isso, você já esteja um passo à frente do que te aflige. Tem uma coisa curiosa que pouca gente percebe. Resistir sem responder pode parecer passividade para quem olha de fora. Mas por dentro, é como segurar uma porta prestes a se arrebentar com uma tempestade do lado de fora. O estoico segura. Ele escuta, mas não absorve. Ele analisa, mas não se agarra à necessidade de ter razão. Porque ele sabe que, no fundo, a discussão nem sempre é sobre o que está sendo dito, mas sobre quem está no controle da própria emoção. Em tempos de urgência, manter a calma virou revolução. Silenciosa. Quando você escuta um insulto e não o veste, quando sente a provocação mas não oferece palco, você não está apenas se protegendo. Você está dominando algo que muita gente nunca aprendeu, o próprio reflexo. E dominar isso é muito mais difícil do que aprender a contra-atacar. Muita gente acha que maturidade é saber o que dizer, mas às vezes é exatamente o contrário. É saber o que vale o silêncio, é reconhecer o espaço entre o estímulo e a reação, e fazer dele um lugar seguro, onde o ego não entra. O caos vai sempre bater na porta, seja em forma de crítica, injustiça ou julgamento. O que você faz com isso é escolha sua. O estoicismo não ensina a fugir das pancadas do mundo. Ele ensina a se tornar alguém que não se quebra diante delas.
Não porque é de ferro, mas porque é de presença. Porque está inteiro, mesmo quando tudo em volta está fragmentado. E quanto mais você desenvolve essa resistência silenciosa, mais começa a perceber que não precisa provar nada, que nem toda batalha é sua, que nem toda vitória é barulho. Há vitórias que não se anunciam, se sustentam. Há conquistas que não brilham por fora, mas que mudam completamente o que acontece por dentro. Às vezes, só o fato de você continuar inteiro, enquanto o outro se perde tentando te atingir, já é o suficiente. Já é o ponto final que ninguém viu, mas que você sentiu. E é por isso que quem pratica esse tipo de contenção não está perdendo, está se elevando. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse ponto em que quase ninguém se permite olhar com honestidade. Existe uma diferença brutal entre suportar e resistir. Suportar é segurar o peso esperando que ele passe. Resistir é agir sem reagir. É se manter em pé com intenção, não com resignação. O estoico não se esconde atrás do silêncio. Ele caminha com ele. Ele entende que o silêncio não é ausência de força, é a forma mais refinada dela. Quando você não responde, não por medo, mas por sabedoria, o outro sente. E isso muda tudo, porque o controle muda de mão. E quem sabe disso não precisa mais da última palavra, precisa apenas da última paz. E se em algum momento isso já fez sentido para você, comenta aí. Tô nessa jornada também. E quando tudo se acalma, quando os gritos se apagam, os passos cessam e a poeira baixa, resta apenas o que ficou de pé. Não é quem falou mais alto, nem quem respondeu mais rápido, nem quem fez plateia rir com sarcasmo. É quem ficou inteiro por dentro. Quem não se despedaçou tentando provar nada. Quem não precisou vencer para não se perder. Essa é uma das imagens mais poderosas que o estoicismo ensina. O verdadeiro triunfo não vem com troféu, vem com integridade. E essa integridade é silenciosa, discreta, muitas vezes imperceptível. Só você sente, só você sabe. Mas ela muda tudo, porque quando você sai de uma discussão intacto, mesmo que o outro pense que te derrubou, você sabe que está no controle. E isso, por si só, é uma liberdade que não se explica, só se vive. Agora pensa em quantas vezes você se quebrou por dentro só para vencer por fora. Quantas vezes saiu de uma discussão com a razão, mas sem paz, com a última palavra, mas com o coração esgotado, com a sensação de ter ganhado, mas com um vazio que ninguém viu. É aí que mora o erro. Achar que resistir é se calar engolindo tudo. Não é. Resistir é decidir o que vale o seu silêncio. É fazer escolhas com base na sua força e não no seu orgulho. E o curioso é que quanto mais forte você fica por dentro, menos você sente necessidade de provar isso fora. É como se a raiva dos outros deixasse de ser um convite e passasse a ser só um lembrete. Você já não precisa entrar em todas as brigas. Nem toda provocação merece sua energia. Nem todo conflito é sua responsabilidade. E quando você entende isso, é como se o tempo abrisse espaço entre o estímulo e a resposta. Como se você passasse a ver em câmera lenta o que antes te pegava de surpresa. Um insulto vira só um som, um olhar atravessado vira só um olhar. E o que antes te desmontava, agora só passa por você. Agora eu quero te levar um pouco além nessa reflexão, porque tem algo importante aqui. Às vezes, a sua força está em continuar inteiro, mesmo quando ninguém percebe que você resistiu. Isso acontece muito. Você segura firme por dentro, mantém o rosto sereno, o olhar calmo, o tom de voz estável, e ninguém sabe que ali dentro uma guerra foi vencida. Isso pode dar uma sensação estranha, como se o mundo não reconhecesse o esforço que você fez para não explodir. Mas é aí que entra um ponto decisivo. O reconhecimento externo não pode ser o seu combustível, porque se for,
você vai acabar se comportando como quem precisa ser visto, não como quem precisa estar em paz. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Se você sentiu que essa conversa te acompanhou de verdade até aqui, talvez faça sentido continuar essa troca com a gente por mais tempo. Então, se inscreva no canal, não por obrigação, mas porque se esse conteúdo te tocou de algum jeito, é sinal de que esse espaço também é seu. E se quiser deixar marcado que ficou até o fim, comenta aí, tô com você até o fim. Essa frase pode parecer simples, mas carrega um sinal de presença. De quem escutou, pensou e de alguma forma se viu nesse caminho. E claro, se esse vídeo te fez bem ou te deu clareza, deixe seu like. Porque cada curtida ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão tentando resistir sem se perder. E agora, se quiser continuar essa jornada, tem um vídeo aqui do lado que aprofunda ainda mais esse tema. Clica e continua comigo por lá.